Queridas, queridos, é uma alegria muito grande estarmos juntos e nós vamos continuar a nossa reflexão partindo do capítulo 4 do livro Rebeldia de Adolescente sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Aqui nós encontramos a Natália envolvida nas vibrações de amor e de saudade dos pais dela. Os pensamentos dos pais da Natália atingiam-na de uma forma muito intensa. E Márcia, a mentora espiritual que a acompanha, disse: Natália, muito cuidado, não se deixe envolver pelas vibrações angustiadas dos seus pais. Às vezes as pessoas perguntam: mas meu Deus, eu não posso chorar pelas pessoas que eu amo. Minhas queridas, meus queridos, existem formas de chorar. Chorar não nos é proibido. Aliás, Deus nos deu o choro como uma verdadeira fonte de alívio para aquilo que nós não conseguimos resolver. Então, nós vamos encontrar, lembra-se do episódio da ressurreição de Lázaro, narrada pelo evangelista João, quando Jesus tem a notícia da morte de Lázaro, está talvez a frase mais curta de todo o Novo Testamento. Jesus chorou. Alguém pode dizer: mas por que Jesus chorou? Se ele ia ressuscitá-lo daqui a pouco. Porque a tristeza é uma emoção natural na nossa vida. Nós precisamos aprender a diferenciar o que é uma tristeza, essa emoção de tristeza que nos abate muitas vezes. Nós precisamos, é lógico que num processo de luto, nós vamos chorar, nós vamos sentir saudade. Num momento de separação, nós vamos sentir dor. Claro, a tristeza é uma forma de dizer: meu Deus, eu realmente não tenho mais o que fazer nesse momento e eu preciso reconfigurar a minha vida, reestruturar a minha vida a partir desse evento. Então, aqui, qual é a advertência da Márcia? Não se deixe dominar pelas vibrações angustiadas dos seus pais. Por quê? Porque aqui as nossas vibrações de angústia, os nossos sentimentos de dor, de desespero, de tristeza profunda, eles vão naturalmente emitir uma energia muito difícil, uma energia de angústia. Uma pessoa profundamente deprimida, ela é aquela pessoa que vai, qual o tipo de vibração que ela vai emitir? Vibração de dor, de revolta muitas vezes, de muita raiva disfarçada em tristeza e de não aceitação. Qual é a pergunta do pai lá, Natália? Filha, por que você nos deixou tão cedo? E aqui vem qual é a reação que a Natália vai ter nesse momento. A Márcia orienta ela: ore, peça a Jesus que dê força aos seus pais. Ela vai dizer: mas eu não posso endurecer meu coração, os meus pais estão sofrendo, dá licença. E a Márcia lembra ela: seu coração é impossível de endurecer, minha querida. Mas lembre-se de uma coisa: as leis divinas são para todos. Nós nos esquecemos disso. A morte faz parte da vida. A morte é natural. A morte é uma certeza que todos nós temos. E nós nunca nos preparamos para ela. Nós nunca preparamos os nossos entes queridos para a nossa partida. E é muito difícil aceitar quando eles se vão. O que acontece com muitos pais e com muitas mães nessa hora, como já nos referimos em um vídeo anterior? Muitos, com a morte de um filho, de uma filha, ou com a morte de um ente querido, eles simplesmente desertam da vida. E é justamente para reverter essa condição que a doutrina espírita nos envia essas mensagens extraordinárias dos espíritos elevados para que nós nos despertemos dessa ignorância e compreendamos de uma vez por todas que há uma realidade espiritual que realmente esta é a nossa origem, que os dias na Terra, eles são breves, que nós estamos aqui num processo de autotransformação, num processo de autorrealização, num processo de crescimento
se nós direcionarmos a nossa vida para o bem naturalmente. Então, o que a Márcia diz? Natália, nesse momento, seus pais poderiam estar aproveitando essa oportunidade em oração, em comunhão com Deus. Mas o que eles fazem? Eles ficam aqui questionando o tempo inteiro Deus, porque Deus a levou tão cedo. Ou seja, eles não aceitam os desígnios de Deus. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas por que nós não fomos preparados para isso então? Por que a morte vem acompanhada de tanta dor? Por causa dos nossos vícios religiosos. Nós, na maioria das vezes, ainda somos como aquelas crianças que comparam Deus com o Papai Noel. Lembra? Chega o Natal, a criança faz aquela lista, que maravilha. Papai Noel, fui uma criança boazinha, eu fiz isso, por favor, você pode me dar um presente? E isso é muito sério, porque nós precisamos aprender o que é a nossa oração, o que é o meu momento de comunhão com Deus, a que Deus eu estou buscando, a que Deus eu estou servindo, o que é Deus, o que significa Deus para mim, quem é Deus na minha concepção de vida, no meu modo de ser, o que representa essa ideia, Deus para mim. Lembrei-me agora de uma aula de filosofia, nós estávamos estudando metafísica e um colega perguntou, professor, qual é a diferença entre Deus e Papai Noel? E o professor respondeu, Deus, dependendo do sistema filosófico, é um princípio lógico. Mas foi engraçado porque nesse momento todo mundo riu. E quando o colega fez a pergunta, eu me perguntei qual é a diferença para mim entre Deus e Papai Noel. Como tem sido as minhas orações? Como tem sido a minha postura diante da vida? E é isso que Natália adverte. Ele diz aqui, como crianças exigentes com os pais que querem que eles lhe deem conta dos seus atos, agimos assim em relação aos desígnios de Deus. Então, qual é a postura que a Natália vai adotar para convidar os pais a uma mudança de pensamento? E o que é que vai acontecer aos pais da Natália a partir do momento que eles desenvolvem essa consciência de que é preciso fazer alguma coisa? Tem? Isso nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Muito obrigada.